As disputas territoriais que hoje vemos no mundo mostram-nos que os mapas não são neutros, nem os nomes dos países, as suas bandeiras ou fronteiras. A entrada de milhares de migrantes em Ceuta, uma cidade espanhola situada em território africano e reivindicada por Marrocos, lembra que nas linhas que separam países há várias formas de exercer pressão diplomática. Há ainda outros exemplos de mapas como fotografias provisórias da nossa história, o Irão, que durante séculos foi conhecido no Ocidente como Pérsia, Israel e a Palestina, que contam histórias diferentes sobre soberania. Bem-vindos ao podcast O Mundo a Seus Pés. O meu nome é Catarina Maldonado Vasconcelos e hoje converso com Gil Mendes da Costa. É criador do canal de YouTube General Knowledge, que lançou em 2017 e que hoje reúne quase 1 milhão de subscritores. Nos seus vídeos explica fronteiras estranhas, por que razão certos países chegaram a existir e outros ficaram apenas no domínio das possibilidades. Explica projetos de união que fracassaram, bandeiras, línguas e os acontecimentos que deram forma ao mapa contemporâneo. É licenciado em Comunicação, mestre em Políticas Públicas e trabalha também nas áreas de Comunicação Política e da Produção Audiovisual. Publicou agora Os Países que Quase Existiram e mais de 100 curiosidades da história e geografia, e é sobre isso que falaremos hoje. Obrigada por aceitar o meu convite. Obrigado. Nos comandos do som está Tomás Delfim. O jornalismo está em permanente evolução, mas continua a precisar de quem faça as perguntas certas. É essa pessoa. O ISCTE, em parceria com a SIC Notícias e o Expresso, criou a pós-graduação em Comunicação Digital e Jornalismo, uma formação para quem quer dominar os desafios da informação. Saiba mais em iscte-iol.pt. Gil Mendes da Costa. Começamos curiosamente pela cidade de Ceuta, que tem uma bandeira que ainda evoca o passado colonial português. Em que medida? É verdade. É um pouco estranho olharmos para Pedro Sanches falar e ter atrás de si uma bandeira que parece uma bandeira de Portugal. É mesmo uma bandeira que vem de Portugal. Ceuta foi um domínio português, conquistado em 1415, penso eu, e marca até, de acordo com muita gente, o início, o pontapé de saída para a época dos descobrimentos, e justifica-se por isso a utilização e a escolha da bandeira com referência a Portugal. Depois temos um período em que Portugal deixa de controlar diretamente a cidade de Ceuta, com a União Ibérica, e o que acontece, que é mais curioso a seguir, é que quando Portugal tem a sua restauração de independência, acaba por não recuperar Ceuta da mesma forma que recupera outros domínios coloniais. O que eu acho mais curioso é os governantes da cidade terem escolhido manter a sua lealdade à Espanha, mas manter também a bandeira com as referências a Portugal. Mantém-se, tem até o mesmo padrão geométrico que os municípios portugueses, igual à cidade de Lisboa, e pronto, vamos ver se algum dia os espanhóis vão decidir atualizar a bandeira para refletir mais a sua identidade agora espanhola, ou se mantém para respeitar a história do território. E Portugal? Ou seja, algumas pessoas dizerem que Portugal tem uma das bandeiras mais diferentes do mundo. Ouvi-o, por exemplo, durante o Mundial. É verdade? E já agora também pergunto se poderia ter tido outra bandeira, se havia outras propostas para a bandeira portuguesa. Sim, é única em muitos aspectos. Logo na proporção das suas cores, tem uma proporção mais ou menos 60-40, que não é muito comum. Até talvez seja mesmo a única que tem essa proporção. É também algo única na Europa por ser talvez a única, ou uma das únicas bandeiras que apresenta permanentemente o escudo, portanto o brasão do país. Temos outros exemplos, por exemplo a bandeira da Alemanha, que tem uma versão mais simples, apenas com as riscas com cores, e depois outra versão com o escudo, com a águia, que representa a República. No nosso caso está sempre presente. Eu acho que se alguma pessoa visse uma bandeira portuguesa que fosse só vermelho e verde, sem a esfera armilar e sem o escudo, estranharia e não faria associação a Portugal. E aí também a torna um pouco única. Também é única num aspecto interessante, que é ter sobrevivido a 2 mudanças de regime e não ter sido alterada. É uma bandeira que é escolhida com o início da República, da Primeira República, mantém-se durante o Estado Novo, que não deixa de ser curioso porque é um regime que era muito contra o liberalismo e algum progressismo da Primeira República, e depois é mantida após o 25 de Abril, com a chegada da democracia, talvez
por essa ligação com a Primeira República e não apenas ser uma ligação com o Estado Novo. Acho que se fosse, teria certamente sido alterada. Eu, quando penso nisto, lembro sempre de uma entrevista do Mário Soares em que ele falava do facto de muita gente referir ao atual regime como a Terceira República e ele discordar dessa ideia e dizer que era uma Segunda República, porque o Estado Novo não poderia ser considerado uma república sendo uma ditadura. E isso, essa lógica talvez justifique um pouco a manutenção da bandeira após o 25 de Abril. Sim, o Império e a República não costumam ser conciliáveis, não é? Sim, exatamente. E tivemos, efetivamente, outras propostas, em 1910, creio que quando foi logo desenhada a bandeira, logo de início. Algumas eram completamente loucas e juntavam um conjunto de símbolos estranhíssimos. Outras eram mais normais, utilizavam o mesmo esquema de cores, mas com uma disposição diferente. Algumas tentavam conciliar o branco e azul da monarquia. Sim, tinham mais azul. Sim. Era mais comum. E pronto, foi escolhida esta. Eu acho que foi uma boa escolha. Pode ser só por agora a associação de achar normal. Mas a história das bandeiras propostas, para mim, é muito interessante porque faz muito parte de uma identidade gráfica de um país, quase. Eu, quando penso na Espanha, penso sempre em amarelo e vermelho. E nós vamos ver também um momento em que a Espanha definiu a sua bandeira. Teve também um concurso onde aceitou várias propostas e algumas das bandeiras eram, ou seja, tinham o mesmo formato, mas eram muito diferentes no que toca ao esquema de cores. Havia bandeiras propostas que eram azuis e amarelas. Não sei, eu associo sempre à Suécia agora. E poderia ser o esquema de cores a que nós associaríamos à Espanha. E temos muitos outros exemplos. A Noruega teve também muitas bandeiras propostas. A Finlândia, que associamos tanto ao azul e branco, também, que eram as cores antigas de Portugal. E tinha propostas também elas vermelhas, amarelas. A Noruega teve uma proposta que era verde e vermelha, que, pronto, seria estranhíssimo para mim agora associar essas cores à Noruega. É interessante. E há vários aspectos que conferem a Portugal a sua soberania e que podem ser encarados também como alguns dos mais antigos do mundo. Estou a falar das fronteiras, obviamente, da marinha e até da aliança mais duradoura do mundo. Sim, é verdade. Temos muitas coisas antigas e que duram há muito tempo. E a própria bandeira, voltando um bocadinho atrás, tem muitas alterações e é efetivamente diferente, mas mantém muitos dos seus símbolos desde o primeiro momento, que também é interessante. Relativamente às outras coisas, a nossa aliança mais antiga, as nossas fronteiras, que praticamente não mudam desde o século XIII, eu acho que acabam de ser todas, direta ou indiretamente, um resultado da nossa localização geográfica e estarmos um pouco na periferia do continente europeu. Acho que a manutenção das fronteiras tem muito a ver com a nossa capacidade de afirmar a nossa independência face à Espanha ou vários Estados espanhóis muito cedo, mas depois de estarmos também um pouco bloqueados pelos Estados espanhóis que não possibilitam nenhum tipo de expansão para o continente. Isso talvez também justifique a origem tão cedo da Marinha, porque se queríamos ir a algum lado tínhamos de ir para o mar. E também até a própria aliança com a Inglaterra, eu acho que resulta um pouco do luxo de nos mantermos fora dos vários conflitos que eram constantes na Europa. Ou seja, estarmos na periferia não nos obrigava tanto a participar. Não sei, se Portugal existisse onde é a Bélgica, talvez essa aliança não durasse tanto tempo, porque havia uma mudança tão constante do equilíbrio de poder, talvez nos tivesse forçado a abandoná-la mais cedo ou não sei, claro, a alterá-la. Acho que resulta tudo um pouco da nossa periferia e da nossa localização geográfica que nos permitiu ou nos obrigou a definir tão cedo tantas coisas. E como é que se explica as cores e aspectos semelhantes das bandeiras de vários países árabes, por exemplo? Isto é uma história normalmente que as pessoas gostam de conhecer. Sim, são tão parecidas. Até eu, que gosto tanto de bandeiras, tenho dificuldade em distingui-las às vezes. Há muitos casos de bandeiras parecidas pelo mundo, quase que podemos criar uma espécie de árvores genealógicas de algumas bandeiras. Temos as bandeiras nórdicas, que também são muito parecidas, com origem na bandeira dinamarquesa. As bandeiras eslavas, que têm origem um pouco com alguma influência da bandeira russa, que por sua vez vai buscar influência à bandeira holandesa, que também é interessante. E depois, no caso das bandeiras árabes, todas elas vão buscar alguma inspiração à bandeira da revolta árabe, que teve lugar mais ou menos em 1916, 18, e que é um acontecimento muito interessante. É uma revolta do povo árabe contra a ocupação otomana,
tem o apoio dos britânicos e dos franceses por ter lugar durante a Primeira Guerra Mundial, e o Império Otomano era seu inimigo, e é até proposto, ou quase prometido, pelas potências da Entente que fosse criado um Estado árabe independente após a dissolução do Império Otomano. Há alguma, não sei se podemos chamar traição dessa promessa. É depois estabelecido um domínio colonial europeu que substitui o otomano, e depois, mais tarde, quando estes países árabes finalmente conseguem encontrar ou alcançar a sua independência, voltam a esta bandeira mantém a matriz e inspiram-se nela e nas suas cores. As cores são muito interessantes, refletem alguma inspiração noutros estados islâmicos ao longo da história. Eu tive de apontar porque são nomes muito específicos e eu ia me esquecer. Mas, por exemplo, o preto é referente ao califado Abbasside, o branco ao califado Umayyad, o verde ao califado Fatimide e o vermelho à dinastia Hashemita, e depois algumas cores associadas ao próprio Islão e ao profeta Maomé, mas que, não sei, acho muito interessante, até porque estas bandeiras são das primeiras bandeiras que são utilizadas. Eram bandeiras que eram apenas uma cor, o que já não existe. Tínhamos a Líbia, que tinha apenas uma bandeira verde durante o governo de Gaddafi, mas que depois foi abandonada, e é muito interessante ver como todas estas bandeiras mantêm essa referência histórica a um primeiro momento de luta pela sua soberania. E os Estados Árabes do Golfo, nós vemos agora que têm, já há décadas, têm uma unidade nesta vontade de conter o Irão, mas existem também disputas territoriais entre eles. Sim. Eu acho que há uma rivalidade normal entre os Estados do Golfo e muitos outros do Médio Oriente face ao Irão. Acho que há logo uma diferença relativamente à identidade xiita ou sunita que os põe às vezes em rivalidade, e acho que há também outro fator que é a intervenção ocidental e em particular a aproximação dos Estados Unidos a alguns destes Estados e a sua oposição ao Irão e vice-versa, e que necessariamente também define dois blocos que acabam por se opor. E isso acho que também é um fator importante, mas sim, mas assenta também em disputas territoriais. Há em particular 3 ilhas no mar que divide os países que são disputadas e que foram ocupadas pelo Irão após a saída dos britânicos do território. E pronto, é um território muito estratégico, importante. Vimos isso com o Hormuz agora há pouco tempo, e também acho que há uma necessidade de alguns Estados do Golfo em imporem-se, apesar de ser face ao Irão, de imporem-se também face à Arábia Saudita e de definirem a sua importância e o seu poderio militar para que não sejam ameaçados também do outro lado. Talvez isso também explique um bocadinho. No seu livro explica que nem todas as disputas territoriais ou zonas cinzentas no mapa se traduzem em grandes tensões geopolíticas. Quais é que são os maiores exemplos disto? Acho que a Olivença é um exemplo, podemos falar um bocadinho mais à frente, em mais detalhe. E depois temos um exemplo que eu gosto muito sempre de mencionar, que é Bar-Lertog. Não sei se pronuncio bem em holandês, mas é um caso que talvez seja a fronteira mais estranha que existe. É uma espécie de manta de retalhos. É um território belga dentro do território dos Países Baixos, que por sua vez tem dentro de si vários pequenos territórios que pertencem aos Países Baixos. Em alguns casos, casas. Creio que existem até mesmo casas que agora estão divididas dentro de si próprias entre os dois países, e existem em total harmonia. Tem origem na época medieval, de um conjunto de vendas e trocas de territórios ainda em relação com o Sacro Império Romano, e pronto, e muito do caos que caracterizava aquele território na altura, e pronto, e mantém-se até hoje. Tem momentos interessantes ao longo da história. Durante a Primeira Guerra Mundial, em que a Holanda está neutra, mas a Bélgica é ocupada pelos alemães, torna-se um pouco um porto de abrigo para estas pessoas belgas que lá viviam, porque o território, para se chegar lá, tinha-se de passar pela Holanda e as tropas alemãs não podiam fazê-lo, e hoje em dia acaba por ser uma fronteira que é interessante, mas é irrelevante. Com a liberdade de movimento da União Europeia, permite que as pessoas vivam como se ela não existisse. Diria que a maior parte das disputas territoriais é motivada por quê? Pela procura de recursos naturais? Sim, eu diria que sim. Se não, a procura dos recursos naturais estará indiretamente relacionada com eles pelo transporte dos mesmos. Temos alguns casos
que eu diria que não são tão comuns agora, talvez mais atrás na história, em que existia efetivamente uma disputa baseada numa identidade étnica da população que lá vivia. O caso de Tirol do Sul, por exemplo, que foi muito tempo disputado pela Alemanha ou algum estado alemão, ou a Áustria e a Itália. E é, aliás, um caso muito interessante. Foi uma coisa que por acaso ficou de fora do livro porque eu descobri a seguir. Gostaria de ter incluído, mas que é, portanto, durante a Segunda... Mas o caso de Tirol do Sul está aqui. Está no livro. Falta Sim. só um detalhe que eu descobri que é interessante mais tarde, e que a história é que durante a Segunda Guerra Mundial existia já a disputa, e apesar da Itália e a Alemanha nazi serem aliadas, existia esse ponto sensível entre os dois, e é elaborado um plano pelo governo nazi para relocalizar toda a população alemã que lá vivia e deslocá-la para a Crimeia, que pronto, na altura era alvo de muita especulação e mitologia por parte da Alemanha nazi, por terem sido descobertos vestígios de uma população gótica na península. E pronto, existia este plano um pouco louco para resolver a disputa territorial, de levantar toda a população e levá-la milhares de quilómetros para este. Mas sim, é um exemplo dessa disputa étnica. Eu diria que hoje em dia a maioria serão relacionados com recursos naturais, ou com o transporte deles, ou com o valor estratégico que alguns territórios ou algumas zonas têm. O Mar do Sul da China é um exemplo interessante porque tem recursos naturais que lá estão, fisicamente, e é também alvo de disputa pelo acesso que dá ou que permitiria controlar à costa chinesa de outros recursos que vêm de outros sítios, mas acaba de estar sempre relacionado com recursos. E temos falado muito da disputa da Groenlândia e da corrida ao Ártico e das rotas que se podem abrir ali, mas é interessante que no seu livro, fala da Antártida. Porquê que um conflito pode emergir em 2048, tão específica esta data, no continente gelado do Sul? Sim, vemos muito a disputa pelo Polo Norte, com o derreter do gelo e a abertura de novas possíveis rotas comerciais. Na Antártida é uma realidade um pouco diferente. Existe efetivamente esse risco de se abrir um novo conflito, apesar da própria organização do tratado recusar esta ideia. Mas a verdade é que o tratado, ou a versão do tratado que foi ratificado em 1998, definia que passados 50 anos, ou a cada 50 anos, todas as partes participantes do tratado poderiam pedir não uma revisão, mas uma conferência sobre o tratado. E hoje temos potências que não existiam ou não eram tão relevantes em 1998. Eu diria que a China é a principal, e o facto de termos muitos potenciais recursos que existem por baixo da Antártida, a afirmação de vários governos e vários países que já não têm tanto repúdio ou tanta preocupação ambiental e que preferem explorar esses recursos a salvaguardar o planeta, acho que existe esse risco de se tornar um novo foco de disputas. É também uma localização estratégica do ponto de vista militar, por estar num dos polos, e pronto, vamos ver o que é que acontece. Vamos ver. Cá estaremos em 2048, se tudo correr bem. Portugal tem alguma responsabilidade em ter criado a fronteira mais estranha de África? Achei curioso Eu diria que sim. Do livro. Sim. E pronto, depende talvez da opinião de cada um de qual será a fronteira mais estranha. Esta eu creio que é uma delas, a fronteira da Gâmbia, que é um país que existe efetivamente na margem de um rio e que é primeiro, não diria descoberto, mas Portugal é o primeiro país europeu que chega a este território, estabelece um conjunto de entrepostos comerciais que depois são oferecidos aos ingleses, que estabelecem aí a sua colónia, e pronto, a existência da colónia é sempre caracterizada por uma disputa com os franceses, que colonizam a zona em redor, que é hoje o Senegal, e que se junta à Gâmbia num certo momento da história para criar a Senegâmbia, que é uma união que acaba por falhar, dada a diferença cultural que os dois países acabavam por terem sido colonizados por dois países europeus muito diferentes. E é efetivamente uma fronteira interessante. Será talvez uma das únicas, se não a única fronteira africana que respeita uma lógica natural, apesar de não respeitar uma lógica humana, ou seja, as populações acabam por estar divididas na mesma, mas ao menos segue um rio e uma lógica, e não é uma linha reta que foi desenhada por alguém. Há outras fronteiras estranhas em África que Portugal acaba por ter alguma ligação. A fronteira da Namíbia, com a qual Angola faz fronteira,
acaba por ter também alguma ligação com Portugal, e aquela tirazinha que faz parte do país e que é concedida ao território quando ele ainda é uma colónia alemã, para que possam chegar ao rio Zambésia e fazer uma ligação com a África Oriental Alemã. Pronto, são muitos detalhes da época colonial que acabam por caracterizar algumas fronteiras ainda muito estranhas para os países hoje que são independentes em África. E há pouco falávamos de Olivença. A Olivença ainda é um caso de disputa territorial resolvida? Ou existe, enfim, uma contradição que pode ser explorada da parte espanhola relativamente ao cumprimento dos tratados sobre Ceuta e Olivença? Eu acho que ela de facto está resolvida, porque não há uma disputa ativa. Ambos os governos reclamam a soberania sobre o território. Não deixa de ser interessante por ser uma terra bonita, as pessoas certamente serão muito simpáticas, mas é algo inútil do ponto de vista geopolítico, e portanto é interessante que a disputa se mantenha e não seja resolvida. É um caso curioso, até quase do ponto de vista de direito internacional. O território é cedido à Espanha por Portugal em 1801, creio eu, no Tratado de Badajoz, penso, e é depois devolvida a Portugal com a concordância da Espanha no Congresso de Viena em 1815, que segue o fim das guerras napoleónicas, e a Espanha decide não concretizar a devolução do território a Portugal. Há um argumento que utiliza de que o texto do tratado está sujeito a interpretação e não seria uma obrigação, mas apenas uma recomendação. Há outra posição, ela própria contraditória à posição espanhola, mas utilizada também por eles, de que Portugal violou também o tratado com a ocupação de um território na América do Sul, e que a devolução desse território é que poderia despoltar então a devolução de Olivença. Pronto, mantém-se até hoje. É uma cidade que é efetivamente espanhola, apesar de Portugal manter essa vontade de recuperar. Não sei se é uma vontade real ou se é só algo que se mantém só porque sim. Dos países que quase existiram, tu também falas deles, qual é aquele cuja criação teria produzido um mundo mais diferente daquele em que vivemos hoje? É difícil escolher. Eu tentei fazer uma lista de quais é que poderiam ser. Acho que há alguns países que existiram efetivamente e desapareceram, e há outros que tentaram existir e falharam em concretizar a sua independência. Escolhendo talvez um de cada um dessas listas, eu acho que a união da Polónia com a Lituânia, e que foi uma grande potência na Europa, teria talvez mudado a realidade europeia de forma gigantesca. Acho que a nossa vida seria completamente diferente hoje e a história teria sido muito diferente. E dos países que tentaram existir, há um muito interessante e que me chama sempre muita atenção por ser tão único, que é a República Pirata de Nassau, que existia de uma forma muito curiosa, com um modelo de governação quase anárquico, mas com leis específicas a cada tripulação de piratas, um modelo de redistribuição de rendimentos que é muito interessante e é estranho para a época em que o país tentou existir. E depois há muitos outros que tentaram afirmar a sua identidade nacional e falharam. Temos o exemplo do Baluquistão, que é uma população étnica diferente, quer do Irão, quer do Paquistão. Temos o caso dos Estados indígenas da América do Norte, que tentaram repetidamente afirmar também uma independência, uma soberania face aos Estados Unidos, e falharam. E seria muito interessante ver qual é que seria a realidade se isso tivesse acontecido. Para terminar esta nossa conversa, tenho de fazer a pergunta habitual do nosso podcast. Se pudesse viajar para qualquer lugar no mundo agora, sem qualquer limite de dinheiro ou disponibilidade, para onde é que iria? Eu tenho pensado muito em visitar a China, até porque tenho um amigo que foi trabalhar para lá, e então juntaria a vontade de o visitar com a vontade de explorar o país. Acho que é um país fascinante, gigante, e que tem tido um desenvolvimento rapidíssimo. Não só agora, eu lembro-me, o meu avô foi à China 2 vezes em trabalho, nos anos 80, 90 talvez, e lembro-me, foi uma viagem espaçada por 2 anos, e dele me contar, depois mais à frente, que tinha notado uma diferença abismal nesses 2 anos de zonas que eram totais descampados e que de repente eram cidades maiores do que as nossas. Acho que é um país com uma dimensão e uma escala muito diferente da nossa. Tem
megacidades que ultrapassam, quer em território, quer em população, países inteiros europeus. E sim, acho que teria muita curiosidade em explorar. E se fosse com um orçamento ilimitado, talvez explorar o país todo, que é tão grande e demoraria tanto tempo a fazê-lo. Mas acho que seria fascinante. E também será curioso ver daqui para a frente quando é que atinge o teto, não é? De crescimento. Sim. Como nós vemos alguns países europeus parecem ter atingido um certo teto. Exatamente. Este episódio teve os cuidados técnicos de Gustavo Carvalho. Agradeço muito ao meu convidado. Obrigada também por terem ouvido O Mundo a Seus Pés na vossa plataforma preferida. Voltamos para a semana. O jornalismo está em permanente evolução, mas continua a precisar de quem faça as perguntas certas. É essa pessoa. O ISCTE, em parceria com a SIC Notícias e o Expresso, criou a pós-graduação em Comunicação Digital e Jornalismo, uma formação para quem quer dominar os desafios da informação. Saiba mais em iscte-iol.pt.